Prosseguindo no estudo dos Evangelhos, página 9 do nosso livro, o item 4, grupos religiosos políticos judaicos. Por que eu botei religiosos políticos? Porque nesse período, a política judaica está muito misturada com a religião. O sumo sacerdote, ele era o governador da Judéia. O sumo sacerdote, ele era o governador da Judéia. E isso vinha acontecendo desde que Roma dominou a Judéia em 63 a.C., mas isso aconteceu exatamente com os macabeus. Lembra que eu falei para vocês daquele livro apócrifo dos macabeus, que até culto aos mortos ocorreu entre eles? Foram os macabeus que eles, quando conseguiram vencer os gregos na guerra, né, e parar aquela influência da religião grega, o que eles fizeram? Eles assumiram a posição de governo de Israel. Chegaram até a se intitular reis. Tá bom? Chegaram a se intitular reis. Com isso, quando Roma toma aquela região, quem era o governador? Né? Não vai ser mais rei, mas quem era o governador daquela região? Era o sumo sacerdote. Então você agora vai continuar como sumo sacerdote e como governador, mas eu vou escolher quem vai ser o governador. E a partir disso começa uma escolha política, que vinha de Roma. Roma era um império civilizado, mas era um império extremamente corrupto e mentiroso. Era comum os imperadores romanos fazerem alianças e depois não cumprir. Diz que uma das frases de César, né, o homem que praticamente criou o império, que ele falava o seguinte: eu amo a traição, mas odeio o traidor. Que às vezes ele pegava e gostava, trair, mas depois ele dava um jeito de matar o traidor. O traidor trazia alguma informação que ele queria, mas ele odiava tanto o traidor que depois ele queria matar o traidor. Ou seja, ele dava uma palavra: se você entregar alguma informação, eu te dou um prêmio. Né? E ele dava um prêmio, mas depois ele dava um jeito de matar a pessoa. Então imagine essas pessoas escolhendo o líder religioso de Israel. Seria como, podemos comparar, né? Se hoje um político, seja o governador de um estado, um prefeito, o presidente do Brasil, ele fosse o responsável por escolher: eu vou decidir quem vai, por exemplo, liderar as Assembleias de Deus, por exemplo, quem vai liderar a Igreja Batista. Estou apenas comparando, né? Deus nos livre guarda. Mas naquela época estava assim. E isso vindo de Roma, a princípio, lá no ano 63, e depois, quando Roma coloca Herodes para reinar nesse local, que Herodes vai escolher o sumo sacerdote, então você já pode entender como estava a situação. Por isso é que eu coloquei religiosos políticos. Tá bom? Religiosos políticos. O problema da religião de Israel aqui é parecido com o problema dos católicos e protestantes. É política ligada com a religião. Eles só se desligaram da religião quando a humanidade, na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, falaram: olha, não queremos mais a religião à parte. Ninguém pode ser molestado por sua fé. Então, eles foram desvinculados da religião. Mas católicos e protestantes sempre defenderam que religião e política têm que andar ligados. Só os anabatistas que diziam que não. O cristianismo tem que estar separado da política. E por que os católicos e protestantes acreditavam? Porque eles acreditavam, como acreditam até hoje, que estão vivendo o reino de Deus. Tá bom? Então, por isso que eles acreditavam que tinha que estar unido. Mas isso é um desastre. Né? O melhor é que a casa de Levi e a casa de Judá, vamos usar o exemplo do projeto de Deus, que eles estejam separados. Porque o próprio Deus, ele condena o homem que ele tentou ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Ou seja, juntar a política e a religião, que foi o caso de Saul. Porque tinha uma simbologia estabelecida que só o primeiro e o último rei de Jerusalém poderiam ser sacerdotes: Melquisedeque e Jesus. Essa simbologia tinha sido estabelecida. Saul não podia fazer
sacrifício, porque ele era rei. Ele não poderia ser sacerdote. Então, o melhor é o sistema que Deus estabeleceu. Né? Uma família cuida da política, outra família cuida da religião. Porque são formas, vamos dizer assim, são trabalhos diferentes. Ok? São trabalhos diferentes. Mas em Israel, nesse período, infelizmente, já não estava funcionando assim. Pois bem, 4.1, vamos falar de um grupo que são os fariseus, tá ok? Este termo significa separados. Os fariseus surgiram cerca de 200 anos antes de Cristo com 3 propósitos: proteger os israelitas da influência da religião grega, aumentar a fidelidade à lei de Moisés e proteger as escrituras sagradas da destruição pelos gregos. Por esta luta pela causa divina, tornaram-se influentes em Israel, mas nos dias do Novo Testamento haviam-se corrompidos e são classificados por João Batista como raça de víboras, ou seja, um grupo venenoso. Nós temos que pensar na prática o que João Batista está querendo dizer com isso. Um grupo venenoso, por conta, certamente, dos ensinos que eles pregavam em geral. Ainda não é pela rejeição ao Messias, não. Mas de tudo que eles pregavam, eu já falei para vocês, vigorava a Torá oral, ou seja, estudar os comentários de homens que viveram há 30, 50, 100, 200 anos, ok? Que eles teriam feito comentários sobre as Escrituras. Eles estudavam mais essa Torá oral do que a própria Escritura Sagrada. Okay? Então, por isso, essa doutrina é venenosa, por isso, raça de víboras. E foram chamados por Jesus como fermentadores, hipócritas. Hipócritas, lembre-se o que significava hipócritas. Hipócritas era um grupo teatral grego que eles usavam máscara de madeira. Então, eles estavam ali representando no teatro, você via a máscara e ouvia o barulho de choro. Mas por trás da máscara, ele podia estar fazendo barulho de choro, mas está rindo da tua cara. Então, isso se tornou um símbolo de pessoas que eles falam de um jeito, mas na verdade o sentimento dele é outro. Então, por isso eles foram chamados de hipócritas. E diz que por não praticarem o que ensina, eles não praticavam o que ensinavam, ensinavam a teoria e praticavam outra coisa. Eram condutores cegos, insensatos e sepulcros caiados. Então, os fariseus, irmãos, eles se tornaram um péssimo símbolo. Por exemplo, uma vez eu vi a comunidade judaica aqui no Rio de Janeiro criticando o dicionário Aurélio, porque falando de fariseus, ele colocou lá nos significados simbólicos, né? Ele colocou como símbolo de falsidade. E a comunidade judaica reclamou. Né? Na verdade, fariseu não era para ser símbolo de falsidade, porque o significado da palavra, ele é bom, ele significa separados. Fariseu é um sinônimo de santificados, porque santificado significa separado. Então, fariseu é um sinônimo de santificado. Mas a atitude deles nos dias do Novo Testamento, como eu estou dizendo para vocês, eles estavam corrompidos pela política, irmãos. Eles estavam corrompidos pela política. Por isso que todos os irmãos que às vezes têm que se envolver em política, eles têm que tomar muito cuidado. A vigilância tem que ser dobrada, triplicada e aumentada quanto o número de vezes for possível, porque as ofertas vão aparecer diante da pessoa, né? E é tentador. Vou contar um exemplo para vocês. Um aluno certa vez estava me contando esse assunto na sala de aula, né? Aí ele contou que ele trabalhava em um local, um órgão público, e que chegava para apresentar projetos, né, de compra disso, daquilo, tal, projetos que envolviam muito dinheiro.
E certa vez uma das pessoas ofereceu um dinheiro a ele, ofereceu na época, isso tem uns 30 anos, ofereceu na época um carro Ômega, né, da Chevrolet, da General Motors, que era assim o topo, né? Eu ofereceu um carro e ele falou assim, poxa, irmão, eu lá com o meu Fusquinha, tinha um salário simples, ele com um Fusquinha, ele não aceitou aquela proposta. E aí ele falou que passou o tempo, tiraram o projeto das mãos dele, passou para uma outra pessoa. Aí, em pouco tempo, ele lá estacionando o Fusquinha dele, chegou aquele indivíduo com aquele carro 0 quilômetro, né? Aí ele falou assim, que o inimigo falou no coração dele mais umas 500 vezes, mas ele continuou dizendo não para tudo. Mas assim, você começa a pensar não, uma coisa pequena e eles vão aumentando, vão tentando. Então, se a pessoa não vigiar, ele acaba que é levado. Então, esse envolvimento dos fariseus também, que tudo ali, Herodes, ele controlava a religião, e os fariseus, eles são responsáveis por ensinar as escrituras também. Os escribas, normalmente, eles eram fariseus, tá bom? Então, eles, nessa função, eles tinham que tomar cuidado com o que eles ensinavam. Porque se eles ensinassem que o Messias, por exemplo, era um homem que estava para se manifestar no mundo e que iria tomar o reino de Israel, isso aí era a razão deles morrerem. Tanto que nos dias do Novo Testamento, a maioria dos judeus, diz a história, eles seguiam o pensamento até de um filósofo grego chamado Filon de Alexandria, que ele dizia o seguinte, olha, o Messias não é um homem, o Messias é uma era. Ou seja, então acabava um pouco com aquela preocupação, principalmente de Herodes, de que o Messias vai nascer, o Messias vai nascer. Nós sabemos o resultado quando nós formos estudar esse momento histórico do nascimento de Jesus. Aqui é um momento de introdução ao Evangelho, ok? Mas nós vamos ver exatamente esse momento. A situação que eles viviam era essa. Então, muitos não queriam nem estudar. Se alguém chegasse, né, abrisse uma escola dizendo que iria ensinar sobre a chegada do Messias e da tomada do reino de Israel, aquilo ali já gerava um pavor tremendo em todos, porque eles sabiam como era Herodes. Só contar uma história de Herodes para vocês, do pavor que eles viviam. O Herodes pai, né, dos dias que Jesus nasce, diz a história que ele deu uma ordem, ele começou a adoecer, né? Ele deu uma ordem o seguinte, olha, no dia que eu morrer, vocês devem visitar a casa de todos os nobres, das famílias mais conhecidas de Israel, e matar um membro da família. Mas por que, Herodes, você quer fazer isso? Não, é o seguinte, eles não vão chorar por mim, eu sei, mas eu quero que Israel chore no dia que eu morrer. Então, assim, todas as casas vão estar chorando no dia que Herodes morreu, mesmo que não seja pela morte de Herodes, mas eles têm que chorar. Essa ordem, graças a Deus, não foi cumprida, né? Porque era maldade demais também, mas ele deixou essa ordem. Então, o sentimento nos dias do Novo Testamento era assim, tinha que ter muita coragem, então, para pregar como João Batista pregava. E por que nós veremos, por que João Batista vai sair do templo? Porque João Batista não vai aguentar conviver com aquelas pessoas, é a única explicação. Porque ele deveria estar no templo trabalhando, mas ele é encontrado no deserto. Ele, como sacerdote, ele tinha que estar no templo. Mas como estava o templo? Era até perigoso viver com aquelas pessoas. É perigoso você se candidatar a alguma coisa, ao mundo político aqui no Brasil. Imagina naquela época você se candidatar a algum cargo que você iria atuar junto com os Herodes. Era um perigo tremendo, né? Bom, item 4.2, os saduceus aceitavam como escritura inspirada apenas o Pentateuco. Não acreditavam em anjos, espíritos, imortalidade da alma e ressurreição. Essas doutrinas os distinguiam dos fariseus. As críticas de João Batista e Jesus aos fariseus eram dirigidas também aos saduceus. Os saduceus gabavam-se de sua fidelidade à letra da lei mosaica
opondo-se à tradição oral. Então, olha só que armadilha. Você tinha dois grupos que eram, vamos considerar, errados, né? Errados. E eles, de alguma maneira, se colocavam como opção de escolha. Não? Os saduceus olhavam para os fariseus, que estavam considerando a tradição oral como algo mais valioso até do que as escrituras sagradas. Os saduceus não acreditavam nas escrituras sagradas integralmente. Não? Eles só acreditavam no Pentateuco. Mas eles falavam o seguinte, olha, agora nós seguimos as escrituras, o Pentateuco, ao pé da letra. Vocês querem seguir a tradição oral? Ou seja, eles tinham motivos para se criticar, né? Quando você vê os saduceus no Novo Testamento debatendo com Jesus, porque não acreditavam na eternidade da alma, né? E do espírito, claro, porque eles diziam que no Pentateuco não existia ensino sobre ressurreição. Isso apareceu com os profetas. Elias, Eliseu, vai aparecer mais à frente. Mas no Pentateuco não ocorreu nenhuma ressurreição. Então nós não acreditamos. Nós sabemos que existe a mensagem simbólica, né? Ok? Mas eles diziam que não acreditavam. E existia também livros apócrifos que diziam que Moisés tinha ressuscitado. Mas a lei, o Pentateuco, ele não relatava isso. Então você tinha, na verdade, duas pessoas pregando heresias e se oferecendo, tá bom, como opções. Escolhe A ou B, né? Mas eram, na verdade, dois hereges. Ok? Bom, o terceiro grupo são os essênios. É uma seita judaica que vivia enclausurada no deserto junto ao Mar Morto. Não é mencionada na Bíblia e o conhecimento da sua existência vem da história. Há muita controvérsia sobre a origem do termo essênio. Porém, a mais aceita é que este termo deriva do aramaico Hassaia, que significa santo, piedoso. Eram celibatários. Defendiam uma rígida higiene do corpo, dizendo que um corpo limpo representava um espírito limpo. Né? Representar no sentido de simbolizar, sim, porque o profeta Isaías vai usar, né, no caso o exterior, né, as vestes que o homem usa para simbolizar o interior. Então, o Senhor, ele dá a Isaías vestes limpas, ele diz, né, Deus diz que dá vestes limpas a ele. Mas o que eles pregavam era, na verdade, um sistema parecido com o sistema indiano, que era muito comum nesse período. Buda, por exemplo, já tinha existido. E esse sistema de viver enclausurado vinha dos hindus de tempos antigos. A Igreja Católica também vai adotar isso, os monges católicos, né? Isso não existe no cristianismo, de viver enclausurado. E também não deveria existir no judaísmo. Mas existia, né? 4.4. Os escribas. Do grego, gramáteos, e do hebraico, soferim, também eram chamados de nomico, doutores da lei, e nomodidaskaloi, mestres da lei. O escriba tinha três funções: preservar a lei, instruir o povo e copiar a lei. A princípio, essa tarefa era dos sacerdotes. Esdras era escriba e sacerdote. Nos dias do Novo Testamento, os escribas são constantemente criticados por Jesus. Eles seguiam o padrão dos fariseus. A maioria dos escribas nesse período eram fariseus. Então, mas eles tinham uma crítica assim, em relação a eles, porque os escribas, eles eram uma classe especial. Aqui eu comparo os escribas. Já viram aquela pessoa assim na Assembleia de Deus? Eu conheci muitas pessoas assim, hoje tem menos, né? Mas na minha época, eu tô velho mesmo, na minha época tinha muitas pessoas assim que ele tinha pouca instrução. Eu conheci pessoas, vou citar um exemplo, era o meu pai. Meu pai, ele nunca foi na escola. Ele aprendeu a ler para ler a Bíblia, depois que ele aceitou Jesus, já com cerca de 30 anos. Então ele aprendeu a ler para ler a Bíblia.
Mas quando ele ia pregar, ele tinha uma quantidade de textos da Bíblia que ele falava de cabeça. Por quê? Porque eles viviam só de ler a Bíblia. Eu trabalhei com assembleianos, era assim, na hora do almoço era comer a marmita, ler um pouco da Bíblia e a revista de escola dominical. Quando chegava do trabalho era para a igreja, e era ler a Bíblia, ler a Bíblia. Então ele falava muitos textos da Bíblia. Os escribas, por que eu comparo ele a essas pessoas? Porque eles viviam de copiar o texto da Bíblia. E ele tinha que copiar o texto e ler, ele não podia errar uma letra. Ele não podia errar uma letra. Porque senão o pergaminho dele seria jogado no lixo. E eles também viviam disso. Né? Era uma forma deles se sustentarem. Eles escreviam o pergaminho de Isaías, levavam 6 meses para escrever um pergaminho. Eles tinham que escrever com o maior cuidado, porque se achasse uma letra errada, o pergaminho todo tinha que ser jogado fora. Porque senão chegaria um tempo que as escrituras estariam totalmente corrompidas. Pois bem, então por eles copiarem, lerem com cuidado e repetirem, eles tinham muitos textos assim, na ponta da língua. Ok? Então, por isso eu comparo a esses assembleianos que pregavam citando versículos bíblicos um atrás do outro, e é até bonito, gostoso, né? Então os escribas eram assim também, eles tinham um conhecimento do texto muito bom. E o que ocorre? Eles tinham que ter esse conhecimento do hebraico também. Então eles eram muito importantes para aquele período. Tá bom? Como eles eram fariseus, estavam controlados pelos Herodes, né? Infelizmente os escribas que queriam sobreviver dessa vida, eles tinham o seu ensino controlado. Eu cito sempre o exemplo de José, um descendente de Davi, ele não podia estar ali se declarando descendente de Davi. Ele corria risco de ser morto, né? Muito provavelmente seria morto. Então, por isso José tinha que ser carpinteiro, fazer alguma coisa isolada. Diz a história que o principal mestre de Israel, nesse período, que era um fariseu, que seria, segundo a história, vamos dizer, um fariseu sério, fariseu de verdade, que é a palavra fariseu, como eu disse para vocês, significa separado, santificado. Então o homem que viveu nesse período chamado Hilel, segundo a história judaica, muitos historiadores judaicos consideram ele um descendente de Davi. Ele era mestre da principal escola nesse período. Ele morre no ano 9 da era cristã. Eu até comentei sobre ele com vocês em outra aula, que ele talvez tenha encontrado com Jesus, que teria estado no templo no ano 8 da era cristã, quando Jesus estaria fazendo 12 anos de idade. Então, haviam pessoas que talvez até tivessem o conhecimento correto, mas ele, para sobreviver ali, para ensinar ali em Israel, ele tinha que ficar quieto, ou então ele fugir, né, para outro local para poder ensinar, porque ali em Israel Herodes não deixava. Bom, 4.5, os zelotes eram assim chamados por serem zelosos pela lei de Moisés. Eram judeus radicais que pregavam a guerra santa. Seu alvo era livrar os israelitas do jugo romano. Eles foram os líderes da revolta em 66 depois de Cristo, que causou a destruição de Jerusalém no ano 70, quando não ficou pedra sobre pedra que não foi derribada do templo. Acredita-se que Pedro era um zelote antes de se converter, né, porque assim ele foi chamado em Lucas 6,15. Os zelotes, eles eram assim. Observe, eu chamo de judeus radicais por causa da visão cristã. Para o judeu secular, como Deus estabeleceu uma nação, eles tinham que lutar. E nesse caso era praticamente uma obrigação deles. Vai ter, além desses zelotes da revolta no ano 70, vai ter uma revolta também no ano 132 da era cristã, um pouco mais à frente, em que um outro homem chamado Bar Kokhba, ele vai se apresentar com o Messias e ele vai também fazer uma revolta.
as pessoas criticam, né? Eu também critico eles, né? Principalmente por causa da minha, mais claro, pela minha visão cristã. Mas como judeu, ele tinha que reagir. Porque nesses dois casos, em todo esse período do Novo Testamento, a religião romana, irmãos, ela não tinha aquela filosofia grega de influenciar, se misturar na religião dos outros. Ele gostava até de agradar os deuses dos outros povos. Eles enviavam sacrifício para o Deus de Israel também, tá ok? Eles demonstravam respeito. Mas, no geral, os governadores e os Herodes, eles queriam influenciar, eles provocavam. E, claro, era uma questão espiritual. A religião pagã, ela estava dominando o mundo. Essa religião pagã, exatamente a Babilônia, né, venceu os israelitas 600 anos antes. E eles estão dominando. E qual é o propósito? O propósito espiritual é realmente oprimir essa religião para tentar acabar com essa religião. Nós sabemos que isso não vai acontecer, mas o inimigo trabalha para isso. Quantos judeus, infelizmente, morreram sem Jesus, perderam a salvação pelo ensino errado, pela falta de ensino que ocorreu nesse período em Israel, desde a Babilônia. Nos dias do Novo Testamento, eles estão corrompidos. A história fala de corrupção geral. Tenho citado exemplo para vocês. Então, infelizmente, em meio a essa destruição, Deus os abandonou, mas na visão deles, eles não tinham sido abandonados por Deus. Não, quando eles vão fazer a revolta em 66, ou lá em 132, eles estão se dizendo, olha, eu tenho que defender Jerusalém, principalmente no ano 132, porque o imperador romano falou o seguinte, não, eu vou acabar com Jerusalém, eu vou mudar o nome da cidade para, em homenagem ao meu Deus, Júpiter Capitolino, né? Então o nome da cidade seria Aélia Capitolina. Mudou o nome da cidade. Aquilo para o judeu, estava dizendo, poxa, o reino que Deus prometeu a Moisés, né, e prometeu, o próprio Deus falou que nós seríamos cabeça e não seríamos cauda, esse reino está morrendo. Aí toda a profecia vai ser invalidada, nós temos que fazer alguma coisa. E eles então faziam essas revoltas. E eles não entendiam, como até hoje eles não entendem, não, nessas revoltas, eles não entendiam que o fato de rejeitarem o Messias fez com que também Deus os rejeitasse. Não em definitivo. Essa é uma questão importante, que os evangélicos se separam dos católicos e protestantes. Os católicos e protestantes dizem que Israel tem que ser esquecido. Não ouçam esses falsos profetas, irmãos. Nós temos que chamar assim porque o momento profético é muito importante. Praticamente todo cristão diz que Jesus está às portas. E chega um grupo para você e diz o seguinte, esse negócio que Jesus falou de olhar para a figueira, olha, você ficar olhando para Israel como sinal do fim, não, esquece isso. Não dê ouvido a essas pessoas. Literalmente eu tenho que chamá-los de falso profeta, porque as Escrituras dizem claramente para nós olhar para Israel, eles estão errados, porque o apóstolo Paulo diz que Deus os cortou e nos enxertou, mas que Deus é poderoso para novamente reenxertá-los. E o apóstolo Paulo diz que por fim todo Israel será salvo. Então, não é verdade o que eles dizem, ok? Bom, mas então falando desses exemplos revoltosos, os zelotes eram esse exemplo. Tinham também os herodianos, item 4.6, o comentário diz, era um segmento dos saduceus que defendiam o governo de Herodes sobre Israel. Defendiam que Herodes era o Messias. Por diversas vezes se uniram aos fariseus para perseguir e matar Jesus. Os herodianos, eles defendiam isso por quê? Porque Herodes, ele defendia isso. Ele fez de tudo para os judeus receberem ele como Messias. Porque você pensa, é uma incoerência. Como que Herodes constrói aquele templo, que diz a história que era o maior da época, era maior que o templo de Diana dos Efésios, que era considerado uma das maravilhas do mundo antigo, era maior que o templo de Júpiter em Roma.
Era a maior edificação do mundo antigo. Ele fez um templo suntuoso, ok? Por que ele estava fazendo aquilo? Será que ele realmente tinha se convertido ao judaísmo? Não, ele fez aquilo porque ele queria ser recebido como Messias. Só que os judeus não aceitavam ele como Messias. Mas tinham alguns que aceitavam, né? Aparecem aqueles interesseiros que não estão nem aí para a verdade de Deus, seja lá em Israel, seja hoje no cristianismo, né? Aparece sempre aquelas pessoas que não têm nenhum compromisso com a verdade e vão assumindo um monte de heresias. Os herodianos eram um dos tais. 4.7, eu botei os sadoqueus, originaram-se de um sumo sacerdote chamado Zadok, que defendeu uma reforma na religião judaica no século II a.C. Esta reforma fracassou, mas eles mantiveram-se com o slogan, um novo concerto. A Bíblia não os menciona, mas segundo a história, nos dias do Novo Testamento, estavam unidos aos saduceus e aos essênios. 4.8, falar sobre o Sinédrio, porque o Sinédrio ele era formado desses grupos. Tá bom? O sumo sacerdote ele presidia o Sinédrio, porque ele era o líder religioso, tá, ok? E também o líder político. Então, o comentário diz: era como uma corte suprema israelense. O sumo sacerdote era o seu presidente. Tinha 71 membros. Adotaram esse número para representar Moisés e os 70 anciãos que participavam do julgamento da peregrinação para Canaã. Bom, como Jesus Cristo cita no Novo Testamento, né, aqueles que se assentam, né, no trono de Moisés, aqueles que dizem, né, eu estou como Moisés e mais 70 sábios ao meu lado para decidir. Só que na verdade não havia nada de sabedoria ali, porque eles, infelizmente, era um grupo político e, como eu disse, nos dias do Novo Testamento, então, até os saduceus, né, que julgaram Jesus, eles desacreditavam nas Escrituras. Exatamente isso, né?